Professor, a gente está vendo o seguinte: almoço do Gonê, Hugo Mota com um discurso de não foi golpe, que foram baderneiros, não tinha liderança, não tinha nenhuma empresa junto, não tinha nenhuma instituição junto, ou seja, só faltou dizer não tinha financiamento. Então, o almoço do Gonê, o discurso do Hugo Mota, a questão de que o Gonê iria fracionar os indiciados nos dá uma esperança, isso poderia dar um pouco mais de celeridade, mas daí vem a visita do comandante do Exército ao Braga Neto. Não lhe parece que nós temos aí se formando no mês de fevereiro, que seria o mês para a apresentação das denúncias, uma tentativa de fazer um acordo a respeito de tudo isso? Eles seriam capazes de tentar uma anistia neste momento do país? E antes da sua resposta, eu quero colocar aqui o vídeo do Bolsonaro desta semana. Na verdade, faz 2 dias só, né? O vídeo do Bolsonaro, um dia, foi cedo da manhã de ontem, em que ele faz esse discurso, assim, um troço absurdo, mas que produz para a bolha deles, né? Vamos acompanhar. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra, permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, que a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia, por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância, fora da cadeia. Ele continuava inelegível, porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram, então, descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância, que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Então, 2 casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram uma medida preventiva, tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos, para que ele, então, nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como, por exemplo, o deputado Francisquini, lá do Paraná. Não vão ficar por aí. E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, porque assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não uma pessoa aqui no Brasil. Você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade. Aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Bom dia a todos. Até a próxima. Professor Chico Teixeira, a gente está diante de uma tentativa de virada de mesa? Olha, não tem a menor dúvida. Eu acho que, em primeiro lugar, vamos ver uma coisa. Houve um imenso erro, e não sei a origem desse erro, em apanhar todas as acusações contra ministros golpistas, comandantes militares golpistas e um presidente golpista e fazer um campo, um imenso processo gigantesco que foi mandado unificado para a justiça. Esse é um erro imperdoável. Tá? Quer dizer, nós não temos a menor dúvida de que houve, na conduta de Bolsonaro, estelionato e falsidade ideológica, na questão, por exemplo, da vacinação, das carteirinhas que foram falsificadas. É um processo simples que iria rapidamente e ele já perderia o réu primário.
não há a menor dúvida de que ele contrabandeou divisas e se apropriou de patrimônio público, no caso das joias da Arábia Saudita, Catar, etc. É outro que ele já estaria condenado novamente. E por aí vai. Não, se fez um processo só, se colocou tudo junto e vai ter que enfrentar a mesma experiência do processo contra o filho dele, das rachadinhas aqui no Rio de Janeiro, cujo mérito, o que a advogada falava? Eram duas. O que elas falavam? Não se discute mérito, porque o mérito é tão óbvio que ele se apropriou das joias, que ele vendeu as joias, é tão óbvio que ele falsificou carteirinha, que não se discute isso. Vamos discutir o processo e vamos desqualificar, como foi feito, a tomada de provas, o andamento, a audiência dos acusados, e com isso anula o conjunto do processo. Então, na verdade, quem faz chicana jurídica, né, é a direita, inclusive em relação ao filho dele, que nunca acabou sendo condenado, embora não pudesse apresentar a origem do dinheiro imenso na conta dele aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é um problema central. Houve um erro aqui e esse erro vai secar. Se esse processo não for fatiado, ele pode ser derrubado na sua totalidade em uma questiúncula processual. A segunda coisa fundamental aí, né? Bom, ele mente, ele não está sendo acusado por causa disso, por causa daquilo, ele está sendo acusado por golpe, né? E as provas são abundantes, provas materiais, minuta de golpe, né? Depoimento do ajudante de ordens dele, tudo isso, é abundante esse processo. Mas a gente está vendo aqui com clareza que ele está jogando em duas linhas, né? Uma linha é a anistia, mantém a pressão sobre a anistia, porque é um fato político, né? E, por outro lado, via o Congresso, vamos ver se a gente pode puxar o tapete. Ou a gente derruba a lei de ficha limpa, e com isso desaparece o problema, ou a gente reduz, né, o prazo de inexigibilidade, né, para 2 anos, e ele já é um prazo cumprido totalmente quando chegar às eleições. Então, na verdade, há pressão política, todo mundo está centrado na questão da anistia, quando, na verdade, está se trabalhando dentro desse Congresso extremamente conservador, com um novo liderança que mal foi eleito, já diz que aquilo tudo que a gente viu, tudo aquilo que foi recolhido como provas, não é verdade, que ele sabe que não houve golpe nesse sentido. Ele deveria ser chamado, né, a depor imediatamente. Né? Num país sério, ele seria chamado a depor imediatamente. Né? E há ainda uma terceira coisa que se coloca aqui, né, que é o fato de que aquela análise que várias vezes se fez sobre militares legalistas e militares, né, golpistas, entre melancias e bolsonaristas, etc., ela está muito mal colocada. Ela está muito mal colocada. Na verdade, né, nenhum desses militares, né, estava ali para defender a Constituição ou estava ali com um certo cuidado, né, em não fazer política, etc. Esse último depoimento e a peça do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que vazou 2 semanas atrás, acho eu, uns 15, 20 dias atrás, ele mostra claramente que havia, sim, uma conversa intensa entre os militares sobre a questão do golpe e que a diferença, né, entre os grupos radicais que queriam dar o golpe imediatamente, como o almirante Garnier, né, comandante da Marinha, e o Batista, da Aeronáutica, e uma terceira posição do Arruda e outros do Exército, era a oportunidade do golpe dar certo. A questão central era essa. Não era amor à Constituição, era a ideia de se vai dar certo ou não vai dar certo. Era isso que se estava discutindo. A mim mesmo, eu estou ampliando a pesquisa do livro sobre o golpe, vai sair uma segunda edição agora. Eu voltei a conversar com vários membros do alto comando, né, do Exército, e uma das coisas que um general falou para mim, muito abertamente, foi o seguinte:
a coisa mais fácil que tem é dar um golpe de Estado. A gente poderia dar um golpe de Estado. E o dia seguinte, o que a gente ia fazer com o golpe de Estado? Acima de tudo, nós não tínhamos nenhuma confiança no Braga Neto. O Braga Neto aparecia para essa ala não golpista como capaz, inclusive, de direcionar o golpe não para trazer de volta o Bolsonaro, mas para ele assumir o poder e se manter no poder como um Tércius pacificador. Então, na verdade, não havia nenhuma unanimidade nos militares, não em relação à Constituição, o amor à nova república que eles nunca amaram, nunca quiseram, né? Mas sim porque quem dirigia o processo de golpe, Braga Neto, era considerado, a palavra que eles usaram quando conversaram comigo, ralé, a ralé do Exército. Ele liderava a ralé do Exército. E havia a possibilidade dele próprio trair o Bolsonaro e ele assumir, né, o país como um Tércius pacificador. Estou dando um spoiler do livro. Ah, mas um spoiler maravilhoso, inclusive, sobre a opinião do alto comando a respeito do Braga Neto.